Este programa é livre para todos os públicos. Como é bom nós estarmos juntos diante da Palavra de Deus. É o programa Bíblia no meu dia a dia e eu quero acolher você com muita alegria, com muita disposição para nós fazermos juntos o estudo bíblico hoje. É importante termos o coração aberto e disponível para Deus. E não devemos ler a Escritura sem antes suplicar o Espírito Santo para que Ele nos conduza. Vamos pedir o Espírito Santo para que Ele nos auxilie no nosso estudo bíblico. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Quero convidar você a pegar a sua Bíblia, o seu caderno, vamos para o último capítulo da primeira carta de São Paulo a Timóteo. Então pega aí o seu caderninho para anotar, 1 Timóteo, capítulo 6, versículos de 1 a 2. 1 Timóteo, capítulo 6, versículos de 1 a 2. Você percebe que a gente faz bem lentamente, né? Cada texto bíblico pegando ali a temática para a gente refletir aquilo que o texto quer falar conosco. Poderíamos ler o capítulo todo, mas são tantos temas que Paulo trabalha e que é importante a gente pegar cada um deles, tá certo? Vamos ler então o versículo 1 do capítulo 6 da 1 de Timóteo. Todos os que estão sob o jugo como escravos, considerem os seus senhores como dignos de todo apreço, para que o nome de Deus e a sua doutrina não sejam blasfemados. Os que tiverem senhores crentes, não os desrespeitem pelo fato de serem irmãos. Ao contrário, sirvam-nos ainda melhor, porque eles, os beneficiados por seus serviços, são fiéis e amados. Ensina estas coisas e exorta neste sentido. Nossa, que absurdo! A gente com a cabeça de hoje pensando nessa realidade que Paulo está tratando aqui. Esse é o grande erro de certos analistas, historiadores e companhia limitada, influenciados por ideologias que olham certas realidades vividas na história da humanidade com o critério de hoje, sem entender a cultura, sem entender o momento vivido. Paulo está aqui defendendo a escravidão das pessoas? Claro que não. Só que era uma situação cultural do momento que Paulo combatia, era contra, mas aqui ele está falando para cristãos. Ele está falando para senhores e escravos, cristãos. Não é? E aqui há uma mudança. Você pode ter certeza que aqueles que se converteram ao cristianismo, ali na comunidade de Éfeso, e que viviam esse relacionamento de patrões escravos, mudou. Por quê? A gente vai ver depois, quando estudar, né, a carta a Filemon, a gente vai perceber exatamente isso, há uma mudança. Já não é mais tratada aquela pessoa que, por motivo cultural ou até mesmo jurídico daquele tempo, vivia como escravo, e o patrão vai começar a tratar com dignidade aquele que é o seu escravo, o seu servo. Por quê? Ele teve um encontro com o Senhor. Ele, com certeza, muitos assinaram cartas de liberdade ou deram até liberdade para os que estavam sob o regime de escravidão ali, trabalhando para eles, para que eles saíssem dessa condição. Se a gente for pegar minuciosamente a história, nós vamos tocar lindamente nesse processo. Mas o que Paulo está dizendo? Cada um deve dar testemunho onde está. Testemunho de cristão. Então, todos que estão sob o jugo, vai dizer ele, como escravos, considerem os seus senhores como dignos de todo apreço, para que o nome de Deus e a sua doutrina não sejam blasfemados. Ele está falando aqui do comportamento, do relacionamento, de como muda o nosso encontro pessoal com Jesus. Como muda o nosso relacionamento. Tem uma santa canonizada chamada
Baquita, Santa Josefina Baquita, que viveu essa experiência de ser vendida como escrava, e ela testemunha como ela foi tratada numa família cristã. Ali ela pôde conhecer a Jesus Cristo, ali ela pôde ser batizada, fazer a primeira comunhão, depois o crisma e liberada para servir a Deus como freira. Então, mostrando exatamente isso. E como que a gente deve se comportar? Como você tem se comportado no seu trabalho? No seu relacionamento de empregado com o seu patrão? Nesse relacionamento, há demonstração de que você é um cristão? Ou você fica querendo dar volta no seu patrão, ou você fala mal dele por trás, ou você tem comportamentos totalmente contrários, faz coisa errada, enrola. Como é o nosso relacionamento, hein? Será que o nosso ser cristão interfere nessa realidade? Imagina eu, missionário, querendo dar a volta, querendo ficar ocioso, querendo fazer só a minha vontade, os meus superiores, vamos começar lá da hierarquia, o Papa, depois o Bispo, o superior geral da comunidade, o presidente da comunidade, o conselho geral, ou o responsável da minha missão, o coordenador da minha casa. Imagina, eu como cristão, eu como sacerdote, como deve ser o meu relacionamento com aqueles que são minhas autoridades? Vamos pensar um pouquinho. E aí a gente pode, trabalhar isso de uma forma micro na nossa vida pessoal, mas de uma forma macro na vida social e em tudo aquilo que nós devemos viver. Por quê? O cristianismo, o ser cristão, precisa influenciar em todas as áreas da nossa vida e da nossa existência. A gente precisa dar testemunho onde nós estivermos. A gente pode enganar os homens, mas a Deus a gente não engana. Então isso precisa ser muito claro para nós. A gente precisa ser como, me veio aqui a lembrança agora, da carta a Diogneto. Tem aí na internet, depois você lê essa carta. Vai dizer que os cristãos, eles viviam de uma forma tão intensa o cristianismo, que a vida deles estava acima das leis estabelecidas, a forma deles de viver. Eles estavam no mundo e não eram do mundo. Eles viviam na carne, mas não eram carnais. Vai dizer a carta a Diogneto. Então, da mesma maneira, esses versículos vão dizer isso para nós. Não existe mais escravidão, graças a Deus. No Brasil foi assinada a Lei Áurea pela princesa Isabel. Não existe mais em lugar nenhum, essa realidade, a não ser alguns opressores que não são cristãos, que oprimem os seus, e os tratam dessa maneira. Mas nós precisamos ser diferentes. Você como patrão, como você trata os seus empregados? Você é justo no salário? Você é justo no tratamento? Você é um bom líder que ensina, que valoriza? Gente, isso aqui é tremendo para a gente fazer uma análise da nossa vida, também social, da nossa vida também de trabalho. Aí ele vai dizer, os que tiverem senhores crentes, não os desrespeitem pelo fato de serem irmãos. Ao contrário, sirvam-nos ainda melhor, tenham mais disposição ainda, porque eles, os beneficiados por seu serviço, são fiéis e são amados. Ensina essas coisas e exorta neste sentido. Então, dá sentido espiritual a todas as coisas que nós vivemos. Nós não podemos perder isso de vista, meus amados, minhas amadas. Dá sentido espiritual em todas as coisas que nós vivemos. Não é só dentro da igreja, você está vendo? Que a gente é cristão. É em todo lugar. Por isso que tem muita gente que fala assim, lá na igreja tem aquela cara de anjo, mas se você vê no trabalho, naquele grupo de WhatsApp, as coisas que são faladas, compartilhadas, meu irmão. E aí as pessoas que poderiam ir para a igreja, porque não tem maturidade também, Porque uma vez eu vi, eu não lembro se foi C.S. Lewis ou Chesterton, que disse o seguinte, foi Fulton Sheen. Fulton Sheen dizia assim, você que diz que não vai à igreja porque na igreja tem muitos hipócritas. É verdade, na igreja tem muitos hipócritas, inclusive tem lugar também para você. Então, a gente precisa ter a maturidade de trabalhar isso no nosso interior. Nós somos cristãos em todos os lugares e é especialmente no mundo, na vida social, que a luz precisa brilhar, que o sal precisa salgar. Nos nossos relacionamentos de serviço, de trabalho, nosso relacionamento social,
como empregado ou como patrão, nós precisamos dar testemunho de quem nós somos, que Deus nós servimos, quem conquistou o nosso coração, quem mudou a nossa existência, a nossa vida. Então, meu irmão, minha irmã, hoje é um dia em que o estudo bíblico provoca-nos, assim, de uma forma extraordinária. Provoca a você e a mim a olhar para o meu comportamento e perceber, eu estou agradando a Deus? Porque o meu patrão pode ser até uma pessoa muito difícil. Eu vivi isso num trabalho, eu chegava às vezes chorando em casa e dizia para minha mãe, eu vou sair desse trabalho. E ela dizia, não, você vai continuar até o último dia que você tiver que trabalhar lá e dar o bom testemunho do cristão que você é. Porque eu fui perseguido por ser cristão, fui humilhado com palavras, mas ali eu aprendi, eu criei têmpera e eu precisei dar o meu bom testemunho de cristão lá dentro desse lugar onde eu trabalhava. Portanto, que a gente entenda isso. Nós somos chamados a ser sal da terra e luz do mundo. Eu sou chamado a viver coerentemente a minha vida na igreja e na sociedade. Não posso esquecer que tenho um chamado, uma vocação estabelecida por Jesus. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Devo estar atento ao meu modo de viver o trabalho, seja empregado ou patrão. Não posso perder de vista que o outro merece o meu melhor. Se você for melhor, se você for justo, se você buscar ser santo, em todo e qualquer lugar que você quiser, você vai ver a influência poderosa que você terá. Você vai ver até mesmo a admiração, você vai ver pessoas que se converterão com as suas atitudes, com o seu comportamento. Eu ainda me lembro que quando eu quebrei o meu tornozelo uma vez e a pessoa que cuidou de mim num longo período era uma pessoa muito dura. As pessoas que estavam no entorno até tremiam de medo. E a forma com que eu tratei aquela pessoa, com atenção, educação, paciência, com humildade, eu quebrei aquele jugo e aquela pessoa mudou totalmente naquele período. Não porque eu seja melhor, mas porque eu sei quem eu sou. Eu sou cristão, em qualquer lugar que eu estiver. Amém? É isso que nós precisamos aplicar na nossa vida. Vamos rezar? Senhor, mais uma vez o Senhor nos dá uma oportunidade maravilhosa a partir da palavra, de nós analisarmos a nossa forma de viver. E hoje o Senhor toca de uma forma muito especial, a partir da orientação dada pelo apóstolo Paulo a Timóteo, nos nossos relacionamentos trabalhistas, seja de patrão para com o empregado, seja do empregado para com o patrão. E eu quero, onde eu estiver, eu hoje, como responsável da missão em Brasília, onde eu estou, eu quero tratar os meus irmãos da melhor maneira possível, principalmente dar o bom testemunho de fé, para que eles possam ser tocados e alcançados por aquilo que é o testemunho, a generosidade, a paciência, a atenção, a educação, o carinho, o cuidado. E é dessa forma, Senhor, que nós devemos viver, todos nós, onde nós estivermos, sendo também ali empregados, colaboradores, funcionários. Todos nós devemos, Senhor Deus, entender onde nós estamos plantados, nós somos cristãos e devemos dar o bom testemunho de Cristo e exalar o seu bom odor, o seu perfume. Conceda a mim e aos meus irmãos essa consciência, e se nós detectarmos que nós não estávamos sendo bons naquilo que nós deveríamos ser, que a partir de hoje nós coloquemos em prática essa provocação que o Senhor nos faz por esse estudo bíblico de hoje. Verifica, meu irmão, verifica, minha irmã, como tem sido o seu relacionamento, o seu comportamento, no seu ambiente de trabalho. Você precisa ser sal lá, você precisa ser luz aonde você está. E tenha certeza, o seu testemunho, ele vai impactar muitos corações. E outra coisa,
Você, como cristão católico, está sendo observado. Como é o seu comportamento? As pessoas observam e elas querem ver Cristo em você e em mim. Deus abençoe você, a sua família. Nós encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.